Estamos mais uma vez com o GiversCast, o podcast oficial da RP Comunicação, que tem o intuito de levar para você muito empreendedorismo, marketing, network e conectividades de verdade, com empresários que têm mudado a região da Tríplice Fronteira e que com certeza vai trazer insights diferentes aí para o teu negócio, para o teu modelo de negócio e de repente até para a empresa que você trabalha. E hoje, gente, nós estamos aqui com uma pessoa que ela é fantástica. A gente tem trazido sempre, né? Pessoas extraordinárias aqui. Mas hoje eu fico muito feliz e lisonjeado de ter uma parceira, uma colega de profissão, que é a nossa amiga Ana Gabriela, que ela trabalha na Leon Marketing. Ela é proprietária da Leon Marketing e ela vai falar conosco aqui sobre Martech. Toda essa parte de tecnologia, inovação que tem chegado dentro do marketing. Muito boa tarde. Como é que você está, Ana? Oi, Cris. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com você dentro desse espaço. Gosto muito, inclusive, do nome, né? O GiversCast, porque é uma oportunidade realmente que a gente tem de... É o Givers Game mesmo ali, né? Da gente poder doar um pouquinho, receber um pouquinho. Então, essa troca, ela realmente é muito importante, né? A gente que é empresário, que somos colegas também de profissão aí, né? A gente precisa cada vez mais de parcerias assim. Porque quando a gente está empreendendo, a gente entende, né, o quanto a gente precisa das pessoas, né? E o quanto o nosso negócio também pode fazer a diferença. Então, o que eu sempre falo, assim, né? Que todo negócio, ele resolve uma dor. E então, quando a gente consegue encontrar pessoas que também sanam as nossas dores e a gente consegue ter essa parceria, é só sucesso. É sensacional. Eu costumo dizer, Ana, que todo profissional que quer somar riquezas, ele tem que aprender a dividir. É exatamente isso. Né? E é dividir conhecimento, dividir cliente... Exatamente. Dividir espaços, enfim, é saber dividir. É isso, né? mesmo. E a filosofia do Givers, é claro, é doar, né? A gente poder entregar o máximo que a gente tem para que os nossos amigos, colegas, parceiros de jornada consigam alavancar e catapultar para uma realidade ainda melhor. Talvez melhor. E claro que, se possível, juntos, né? Com juntos. certeza. Então, é uma grande honra, uma grande satisfação ter você aqui hoje para poder estar falando conosco, um papo aberto sobre marketing, sobre toda essa parte de tecnologia que precisa ser incluída e que muitas vezes o empresariado, ele foca na venda e ele esquece de toda essa parte em volta do que é vender. Sim. Né? A venda, ela realmente, né? Ela envolve diversos processos, né? Então, a gente está muito acostumado, quando a gente tem o nosso negócio, porque como a gente também é empresário, a gente sabe, a gente também precisa vender, Sim. né? Tem as contas para pagar no final do mês, tem os colaboradores que também precisam receber na data certinha. Então, com certeza, a gente olha muito para os números, né? Porque a gente também olha para as pessoas, e isso que é o interessante. Mas o marketing, ele entra num momento, assim, quando a pessoa decide fazer a compra do meu produto ou do meu serviço, né? Então, o marketing, ele te ajuda a estar desde o momento zero, né, que a gente vê lá a teoria do Google ali, do teu cliente, que é o momento de decisão de compra, como antes, no reconhecimento de marca, enfim. Então, tudo é importante, né? Porque tudo faz parte da venda. A gente precisa olhar tudo com a sua importância. O atendimento, aquela questão, né? Às vezes, algo que não tem nem relação com o nosso negócio pode estar interferindo na nossa venda. Uma indicação, uma avaliação. Então, esse olhar 360, ele é muito importante, né? Para que a gente consiga atender cada vez mais o nosso cliente. Que no resumo é esse, né? Como eu falei antes ali, o nosso negócio, ele resolve uma dor. Então, é muito a gente pensar que dor a gente está resolvendo e como a gente pode sanar ela cada vez mais, né? Porque a gente fazendo o nosso trabalho bem feito, mais pessoas nos procuram, mais a gente vende por consequência, Exatamente. Mas antes de tudo, antes de saber o que é produto, preço, praça e promoção, eu quero saber de Ana Gabriela, quero saber de você.
Da onde que... Esse sotaque, tia, ele não é natural, assim, de Foz do Iguaçu. Não é natural de Foz, né? Nós queremos saber essa história dessa empresária hoje, de onde que ela veio, como que ela brotou no marketing, ou se o marketing brotou no coração nela, dela. né? Exato. Exatamente. Como que foi essa trajetória, Ana? Bom, de onde eu vim, você já deu, né, o spoiler aí. Eu vim do Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcha, sou do interior do Rio Grande. A minha história é bem aquilo que você acabou de falar. Eu acho que veio junto do embrião ali, da gestação. Meus pais são pessoas muito expansivas, comunicativas, sempre atuaram em prol da sociedade, né? O meu pai, ele é um militar, ele é um servidor público, mas ao mesmo tempo também sempre atuou em causas voluntárias, enfim, né? Sempre auxiliando o próximo. E a minha mãe é assistente social e, por consequência, também, né? Sempre dentro dessa... E professora, né? E a gente sabe, eu admiro muito todos os professores, né? Para mim é a profissão que sem ela a gente não faria nada, não estaria aqui, enfim. A gente sempre aprende, né? Então, para mim, é uma profissão muito linda, muito gratificante. E já vim, né, com esse, digo assim, o chipzinho implantado da comunicação. E sempre fui uma pessoa muito criativa, sempre pensando em coisas, sempre brinco assim, quando na criança, né, a gente gosta de brincar de boneca, de correr, de pular corda e tal. A Ana era uma pessoa que criava coisas, né, que tipo, eu era um cientista e tinha que contar uma história, tinha todo um enredo, né, eu ficava muito tempo dentro de casa, porque eu nasci com um problema no olho. E então, assim, precisei desenvolver também esse lado mais... parte lúdica e criativa. Essa parte mais lúdica e criativa. E com 5 anos, o meu pai, ele tinha um programa na rádio que se chamava Jesus é o Caminho. E esse programa, ele era dominical. Então, todos os domingos, ele ia para a rádio, né? Uma rádio AM na época. E eu acompanhava ele. E achava sensacional. Eu me sentia dentro de uma nave espacial, porque... Legal. A rádio AM, ela tem aquelas botoneiras, assim, né? Ainda naquela época, a gente tinha os CDs, os discos de vinil, etc. Então, querendo ou não, era um ambiente, né? Tem gente, Ana, que você tá falando CD, disco de vinil. Nem sabe o que é gente, isso. Gente, é um Spotify físico, tá? Então, né? Exatamente isso. E eu entrava naquele ambiente ali, eu pensava assim... Isso aqui faz parte de mim, né? Ao mesmo tempo, Cris, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mais reservada. E ali, né, com meus 5, 6 aninhos, eu ainda não sabia ler. Mas eu lembro que eu cheguei pro meu pai e falei, eu quero contar uma história. Quero falar no ar, alguma coisa assim. Aí um dia ele me cedeu o microfone e falou, conta uma historinha. Aí eu contei a historinha de Davi e Golias ali no ar, né? Aí a gente fez uma brincadeirinha ali de Jesus é o Caminho Kids ali. E esse foi o meu primeiro contato com comunicação de um modo geral. No ensino médio surgiu as famosas rádio online, né? A gente teve uma época muito grande com jogos, né? Jogos online, então se criou essas web rádios. E acabei conhecendo uma e fui locutora meu ensino médio inteiro. Até que eu falei, não, quero ganhar dinheiro com isso, né? Chega de só hobby, chega se eu sou boa nisso aqui mesmo. Tem hora que o amor é bom, mas, né? Eu falei assim, a gente, né, tá aquela coisa, tá se formando na escola e você tem que começar a ter o teu próprio dinheiro, a tua independência. Sim. Eu falei, vou me lançar aí. Fui numa rádio FM que se chama Gazeta FM, lá de Santa Cruz do Sul, que é a minha cidade. E comecei ali, cheguei, mandei a gente chama de piloto, né? Que é como se fosse o portfólio do locutor. Gravei ali um CDzinho na época e entreguei para eles, que era o meu piloto. Eu lembro que dentro desse áudio, eu comecei falando que eu era uma pedra, eu tinha um talento e eu gostaria de lapidar esse talento dentro da emissora, né? E eles me deram essa oportunidade. Inicialmente eu trabalhei de forma voluntária, depois fui aprendiz, fui estagiária, então fui crescendo aos pouquinhos até me tornar locutora, né? E foi dentro desse trabalho que eu acabei conhecendo o marketing, porque
Na rádio eu era muito nova, nessa época eu tinha 16, 17 anos. Os meus colegas já tinham, né, já tinham um pouquinho mais de idade. A gente estava nessa fase de tecnologia. Então toda a sua vida profissional foi sim. meadas à área da comunicação. Exatamente, Uau, foi fantástico. exatamente isso. Foi para a rádio, isso lá ainda, né? No Rio Grande do Sul. Isso a gente estava ali em 2010, ali, bem por aí. E o 2009, marketing, 2010. o marketing andando... O marketing estava andando junto porque a gente estava nessa fase ali do Orkut, MSN, cria a comunidade da rádio, não cria, o Facebook estava surgindo, o que era esse bichinho de 7 cabeças aí do Facebook. Então, e eu sempre, por trás de tudo isso, eu sempre quis entender o porquê das coisas, né? Tipo, como que funciona, o que é o site, por que precisa, como que... Então, sempre fui atrás de pesquisar e me envolver cada vez mais com isso, né? E entendendo também, né, um desafio que a rádio tinha na época de digamos assim, competir com tráfego pago e tal, porque dentro da internet a gente consegue mensurar um pouquinho melhor e tal, né? Então, eu sempre vivi isso, assim, foi ali que eu comecei a entender um pouquinho mais de marketing, não, peraí, o que é reconhecimento de marca, quais são os objetivos, quais são os indicadores, quais são as metas, o que influencia, o que não influencia. Eu falei, não, é isso aí mesmo. Então, eu sempre juntei as duas coisas. Eu sempre fui locutora e trabalhava com marketing e comunicação dentro das emissoras por onde eu passei. Legal. E aí aparece Foz, né? Pois eu recebi uma oportunidade na Jovem Pan aqui. Na época, a Jovem Pan fazia parte do Grupo RIC. E recebi o convite para ser locutora aqui da Peruinha da Pan, né? Que é a unidade móvel. E foi assim que eu vim parar em Foz do Iguaçu. A minha ideia inicial era passar um ano aqui, que eu pensava assim, como a minha carreira até aquele momento sempre foi rádio, né? Então, é aquela coisa, você ter uma Jovem Pan no seu currículo, né? Eu recém-formada e tal. Pensei, olha, é uma oportunidade para expandir, para ir para, enfim, outros lugares no futuro, enfim, né? E acabei que tem um ditado que quando a gente bebe das águas das cataratas é difícil de sair. Realmente. É bem por aí. Então, tô quase chegando em 10 anos, né? Já me considero iguaçuense, assim, acho muito difícil. Aquela questão, assim, hoje eu não vejo motivos para sair, sabe? Acho que é muito esse olhar, assim, eu gosto muito da cidade, gosto muito da região, das oportunidades. Eu digo, assim, que foi onde eu me tornei mulher, de fato, né? No sentido de que consegui alavancar minha carreira, descobrir novas habilidades, abrir o meu negócio. Então, eu digo, eu posso ser gaúcha, mas a minha empresa é iguaçuense. Que legal, que legal. Que trajetória linda, Ana. Parabéns. E olha, por mais que faça 10 anos, sempre será muito bem-vinda em Foz do Iguaçu. E, claro, chancelada iguaçuense. Não, já voto aqui, né? Cidadã iguaçuense já sou. Chancelada. Que legal. Ana, a gente vê que agora olhando já você como profissional mesmo, atuando firmemente dentro da área do marketing, quais são as principais debilidades que as empresas passam no cotidiano, no dia a dia, sem ter uma estrutura de marketing qualificada? Eu vejo muito assim, Cris, tudo é uma questão de processo, sabe? Quando a gente não tem um processo bem definido no nosso marketing, na nossa venda, é muito difícil da gente mensurar tudo isso e entender onde a gente pode melhorar, né? Então, a gente que atua, né, tem agência, já está aí há bastante tempo, às vezes a gente recebe, né, do cliente assim, o meu lead é muito frio, o lead não está qualificado. Mas quais são os processos que a gente tem para qualificar esse lead dentro do nosso negócio? Né? Como que é o nosso processo de atendimento? Quando o empresário viveu a jornada do cliente dele, né? Eu tenho um produto, a minha loja é essa, a pessoa manda mensagem para mim, quais são as dores dela e tal. Então, esse que eu vejo é o trabalho do marketing, sim, né? A gente auxilia as empresas dentro desse sentido, mas às vezes falta um pouquinho para o empresário compreender a jornada do cliente dele, compreender as etapas, qual é a experiência que ele tem dentro da empresa, como que é o formato do atendimento, porque dentro desses processos a gente sempre encontra oportunidades de melhoria, né? Então, existem formas, né, que a gente pode avaliar, o NPS, enfim, diversos mecanismos que a gente pode utilizar para... Mas eu vejo que é muito isso, assim, sabe? Dele entender
como que é a jornada do próprio cliente dele dentro da empresa. Isso, e eu vejo também que muitas vezes as empresas, o empresário propriamente dito, né? Aquele que é mais tradicional, aquele que tem a empresa lá com 10, 15, até ou mais que isso, ele diz, não, meu produto, para quem que você quer vender, Sr. João? Eu quero vender para todo mundo. Quem quiser comprar. Para quem quiser comprar. Assim, é muito comum a gente que é do marketing escutar esse tipo de resposta. Mas eu diria que com certeza, com toda certeza, de que todo produto tem o seu cliente específico, né? A minha mãe costuma dizer assim, né? Que todo pé torto tem seu chinelo errado. Mas é a mesma coisa de um produto. Eu não posso, um microfone igual esse daqui, eu não posso dizer que o cliente dele é todo mundo. Talvez sim, para falar nele, numa situação como essa que nós estamos aqui, sim, posso convidar várias pessoas para que falem no microfone desse. Mas ela não vai levar para casa e não vai ter esse microfone, sim, como utilização. Com certeza. Agora, uma empresa que talvez trabalhe com isso, como a nossa, que tem uma estrutura de podcast, talvez é interessante receber um conteúdo. Seja o produto isso, talvez esse seja o produto correto para nós. Então, existe essa segmentação de público que internamente não está muito definido na cabeça do empresário, e isso acaba sendo uma herança hierárquica, que daí ele passa para o gerente dele e que ele passa para os vendedores, e que muitas vezes os vendedores estão fazendo o papel do marketing, sim, e não conseguem desempenhar as vendas da maneira correta. Exatamente. Já viu bastante situações igual a essa? É muito comum, né? Porque é aquilo que a gente conversava também. A gente olha muito para o número porque a gente precisa do número, mas esquece que por trás desse número tem um processo que precisa ser cumprido e toda uma jornada que precisa ser executada. Então, quando a gente para e olha para o comportamento do meu usuário, o comportamento do meu cliente e também às vezes se coloca, né? Mesmo que eu não seja, às vezes o produto que eu vendo, eu não sou o público-alvo desse produto, né? Mas às vezes se eu me colocar na própria experiência minha mesmo, como usuário, a gente já começa a ter alguns insights. Claro que é errado, vamos supor, às vezes o teu cliente ele ouve rádio, ouve muito rádio. Você pode ser uma pessoa que não ouve. Então, se você olhar pelo seu olhar, não, eu não vou anunciar no rádio porque o meu cliente eu não escuto. Mas a gente não sabe, né? A gente precisa pesquisar, precisa entender. Mas, às vezes, praticando esse exercício, a gente já fica assim, poxa, eu ia gostar de ficar esperando 5 horas o retorno no WhatsApp daquele orçamento? Será que se eu não tiver a variedade de tamanho de blusas e tal, aquela pessoa vai voltar? Se ela entrou na minha loja, experimentou 2 ou 3 e não tinha o tamanho dela, enfim, sabe? Então, são diversas coisas que a gente precisa pôr na roda no sentido de olhar e ver se colocar no lugar, né, do cliente, enfim, porque isso vai ajudar muito e traz muito insight para melhoria de processo, sabe? É só a gente parar e olhar, opa, para quem eu estou vendendo? Que é a dor, né, do produto, que dor que eu resolvo? Porque isso fica muito latente, né? E são áreas que o marketing também ajuda essa empresa, né? Esse empresário a descobrir e entender realmente para quem ele fala. Exatamente. Então, uma loja de material de construção, por exemplo. Claro, eu, Ana, posso chegar lá e comprar todo e qualquer material, né? Mas se vai o arquiteto da minha obra, se vai o engenheiro da minha obra, se eu vou com essa orientação, eu já vou muito mais azeitado o processo. E também esse arquiteto, enfim, ele já tem mais propriedade para conversar e saber exatamente o produto que eu preciso. Enfim, então é mais direcionado. Então, se eu trabalho a minha comunicação para esse público, será que a minha venda não é mais assertiva? Né? Então, são tudo testes também que a gente precisa fazer. Exatamente. Né? E direcionar a nossa comunicação para esse público. Ana, explica para nós o que é uma Martech. O que faz uma Martech? Legal. Bom, acho interessante falar um pouquinho sobre a Elion, né? Que é a minha empresa. E toda a construção dela, né? Então, em 2018, eu sempre tive, né? A gente chama os famosos freelas, né? Muito comum aí no marketing. Você atua como autônomo e vai fazendo ali os teus... Se você é freela, manda um direct pra Ana.
que com certeza vai dar match. E manda pra mim também, vai. É bom. A gente sempre precisa de um freela. Sempre é bom. Então, eu sempre atuava assim, eu falei, não, eu vou abrir o meu negócio, né? Então, lá em 2018, comecei a pensar o que eu ia fazer, qual que era a ideia, qual seria o diferencial. Aí, o nome dos meus pais, né? Meu pai se chama Gedeon, a minha mãe se chama Eliane. Olha. E aí, eu fiz uma junção ali e ficou Elion, né? Para homenageá-los. E desde então, a gente atua na área do marketing, né? Atuando com estratégias estratégia de marketing mesmo, tanto que eu trouxe esse nome, né? Para Elion, estratégias de marketing, o nome e o sobrenome da empresa. Atuando na área de social media, tráfego pago, construção de sites, enfim. E dentro desse dia a dia, a gente foi sentindo a necessidade, conforme foi evoluindo também os nossos clientes, né? Atendendo cada vez mais, ampliando a nossa carteira, de trazer diversas soluções de tecnologia também. Normalmente, o empresário ele também precisa de uma empresa, de um prestador de serviço que ele confie. E dentro dessa área, tanto do marketing quanto da tecnologia, a gente tem diversos setores, né? Então, eu até vi um post esses dias do portal publicitário que fotógrafo é uma coisa, social media é uma coisa, redator é uma coisa, é uma profissão. Então, assim, existem várias funções dentro disso. E aí, a gente sempre sofria aquela questão assim, vou fazer um site. E a empresa que desenvolveu, você não tem mais contato, eu não sei o quê, barará. E aí, a gente começou a pensar como seria se a gente pudesse oferecer todas essas soluções, né? Então, a gente foi ouvindo essas dores dos nossos clientes. O lead frio, eu não tenho tempo de fazer a gestão do... o colaborador entra e eu não tenho tempo de treinar ele. Ou eu treino ele, passo todo o meu know-how, ele passa 3 meses, ele sai porque ele recebeu uma proposta melhor. Então, a gente foi juntando todas essas dores, como melhorar a cultura organizacional da empresa, como melhorar a estratégia de vendas, treinamentos, enfim. E aí, a gente resolveu, então, fazer uma parceria, né? Então, hoje a Elion, ela faz parte do grupo VMM, né? Que é um grupo que atende o Brasil inteiro. E a partir disso, a gente se posicionou como uma Martech, né? Onde a gente junta marketing e tecnologia. Então, uma agência Martech, ela foca em trazer automatizações, né? Então, de trazer tecnologia para a gente conseguir avançar em diversas soluções, tanto de marketing quanto de vendas, né? Que é o nosso foco. E a partir disso, a gente conseguiu desenvolver aplicativos, a gente tem um CRM próprio, né? Que é onde a gente faz a gestão da nossa carteira de clientes. Então, a partir disso, como a gente trouxe isso para dentro do escopo da nossa empresa, a gente tem mais agilidade para atender os nossos clientes e também oferecer soluções diversificadas. O que acontece normalmente, né? Você tem um programa pronto, então, seja um CRM, seja um disparador de e-mail marketing, seja um sistema ERP de emissão de nota fiscal. E, normalmente, você tem que adequar o processo da sua empresa para esse programa pronto, né, que você comprou. O nosso diferencial também seria a gente desenvolver um programa com os processos da empresa, né? Porque fica mais claro. Um CRM, por exemplo, ele não é utilizado para o vendedor. Assim, muitas empresas têm CRM. O vendedor acaba não atualizando, enfim, porque é um pouco complexo, né? Ou foge um pouquinho da rotina dele ali. E aí, assim, toda automação, né? Ele precisa ser alimentado. Todo software, todo programa precisa ser alimentado. Então, se você não alimenta, é como se você tivesse uma Ferrari da garagem e não acelerasse o bichinho, entendeu? Não tivesse a carteira de habilitação para dirigir ela. Então, é nesse sentido também, né? A gente traz o recurso tecnológico, né, para complementar o recurso humano e otimizar o tempo, né, desse vendedor, desse empresário, para que ele consiga dedicar esse tempo para o que importa, para que ele tenha mais tempo para pensar em estratégia e tal. Então, por exemplo, a gente tem, Cris, uma universidade corporativa online, né, que a gente pode vender para uma empresa. Então, a empresa ela pode ter a sua própria universidade corporativa. Claro que no início ela precisa despender um tempo para fazer vídeos, para treinar, mas essa universidade fica pronta. Chega um novo vendedor na tua empresa ou, enfim, um novo profissional. Ele pode passar por todo esse ciclo de aprendizagem, que era antes você tinha que sentar na mesa dele, ele aprender, fazer reuniões e tal,
passar por esse processo nessa universidade online, né, que você pode ter condições de ter do seu próprio negócio, e enquanto isso você vai continuar trabalhando. Ele vai poder fazer prova, vai poder fazer enquetes, enfim. Então, você vai ter número para avaliar o rendimento dele também, né? Além de toda a percepção do dia a dia desse colaborador ali também. Esse tipo de situação tem despendido muito o empresário da real função que ele precisa exercer. Exatamente. Que é o planejamento estratégico, é network, né? E ele está lá preso dentro de operações. Né? Ele precisa sair da operação, né? Então, esse é o nosso principal diferencial, da gente enxergar essas dores e usar o poder da tecnologia, né, para a gente conseguir otimizar esse tempo, para que ele possa, de fato, ser empresário. Eu tenho uma cliente que ela tem hoje 3 lojas, né? E ela não tinha um sistema integrado para que ela pudesse visualizar como está o estoque dessas 3 lojas ao mesmo tempo, né? Então, e outras questões também. Então, ela perdia, querendo ou não, 2 horas do dia dela, porque tinha que pegar a planilhinha de uma, a planilha de outra e tal. E aí, aquela estoque, né? É uma coisa que você precisa repor, que você precisa olhar, ter atenção, cuidado. E acabava perdendo um tempo. Olhando para Foz do Iguaçu, região, né? Qual é a debilidade maior dentro da tecnologia das empresas de varejo, principalmente, que você vê, que você tem notado, Ana? Eu vejo, Cris, assim, dentro disso, realmente, como eu estava falando ali, né, o processo manual. Né, de você... eu até tenho um sistema, mas esse sistema não é alimentado. Eu tenho que fazer um double check. A pessoa não se atentou a isso. Então, bem como esse caso que eu estava contando, eram 2 horas do dia ali que ela perdia tendo que fazer essa revisão, né? Sabe o que eu vejo muitas vezes também? E, inclusive, isso em algumas empresas que não querem investir um pouco mais no tráfego pago. Elas investem em tráfego pago, chega aquele lead, muitas vezes aquele lead é qualificado, aquele lead é um lead que talvez ele não tenha interesse naquele momento. E que o vendedor conversa, chefe, eu não quis comprar, beleza, vamos pro próximo. Sim. Putz, você gastou para ter aquele lead. Não, você pagou, né? Você pagou aquele lead, né? Dependendo do segmento, um lead custa 10, 12, 15 reais. Exatamente. Né? Que é uma média ali. E esse lead poderia estar num CRM, poderia estar sendo alimentado. Se você, empresário, está perdendo média de 10, 15 leads iguais a esses por dia... Você está perdendo média de R$150 por dia. Por dia. E é isso ao longo do mês, ao longo da semana, é muito dinheiro. Entendeu? E isso por falta de um CRM. Por falta de um CRM e estruturar realmente esse processo de vendas. Porque é exatamente isso, assim, ó. Eu, inclusive, falei para minha mãe esses dias, a gente estava conversando sobre investimento, né? Então, o brasileiro, no geral, ele tem um pensamento conservador. Num contexto geral, né? Realmente, ele é muito conservador. Mas por que a gente é conservador? Porque a gente tem medo. Né? Então, até na área de investimento tem o famoso risco Brasil, etc. A gente tem medo, a gente não sabe o que vai acontecer, tem algumas instabilidades no nosso país, etc. Então, assim, do que a gente tem medo? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Como que a gente sana isso? Com conhecimento. Né? Então, assim, tudo que a gente não conhece, a gente tem medo, a gente deixa pra lá. Então, até você falando assim, nossa, eu vou perder R$100 por dia, então melhor parar. Né? Como a gente, exatamente. Então, essa não é o caminho, né? Como que eu transformo esses R$100 para eles serem produtivos para mim e eles me renderem 200, me renderem 300, sabe? Então, fazendo essa jornada, né? Entendendo o tipo de cliente. Mas ele não comprou de mim por preço e tal, beleza? Então, a gente precisa melhorar a nossa proposta de valor, né? Ele achou meu produto caro. Opa, e ele é caro de fato? Não, é super competitivo. Então, a gente precisa melhorar a nossa proposta de valor. Exatamente. Como que a gente melhora a nossa proposta de valor? Com marketing. Como que a gente faz marketing? Investindo em tráfego pago. Então, assim, sabe, ciclo, também, né? Também são diversas formas, sim, mas é isso, investindo em anúncios, investindo em publicidade, colocando, né, os nossos valores para fora. Eu tô me sentindo na situação do empresário de varejo, escutando isso tudo agora, né? Meu Deus, o que eu faço? Eu tô igual um elefante dentro da loja de cristal. Quanto mais eu me mexo, mais eu
faço. Não, mas é assim, realmente uma questão de que eu vejo assim, eu não conheço, eu tenho medo, né? Então eu tenho medo de investir, até porque realmente é um dinheiro suado, né? A gente sabe o quanto vale o nosso dinheiro, quanto vale o nosso tempo, mas é aquela questão assim, eu preciso fazer um investimento. Né? A gente como empresário, assim, ó, eu preciso contratar pessoas, eu preciso ter um local, eu preciso fazer um aluguel, né? Ter um espaço para mim, enfim. Então, de qualquer forma, todo o negócio ele começa com investimento. É muito o nosso nome, né? E a questão do CRM, ela é uma das coisas que vai fazer a diferença dentro do teu negócio, para não perder mais leads. Não perde oportunidade de negócio, né? Então, ter um CRM hoje dentro do negócio, ele ajuda muito nesse sentido, Cris. Sim. De você conseguir organizar, você ter as oportunidades de negócio condensadas ali, que você não vai perder. Ah, mas eu faço isso no WhatsApp. Eu tenho a agenda física, enfim... Tudo bem, tá tudo certo, tudo isso funciona. Mas o WhatsApp, gente, então a gente entra em grupo, tem figurinha, as conversas se perdem por lá. Então, quando você leva isso para um sistema, fica muito mais fácil de localizar essa informação. Para você retomar, a agenda física, né? A gente esquece, deixa em casa, levou um dia à noite para casa para fazer uma revisão, enfim. Então, o CRM, além de organizar essa rotina em relação às oportunidades, aos atendimentos, você tem a oportunidade de registrar todo o histórico, né, que você teve com aquele cliente. Então, isso também personaliza o teu atendimento, né? Então, traz diferenciação. E hoje isso é um fator muito importante. A gente também tem que olhar para as nossas gerações, né? E saber que a minha dor, a dor de uma pessoa de 50, de 60, aí a dor de uma pessoa de 15, que já é um consumidor hoje, é completamente diferente, né? Então, a gente, né, como empresário, eu já tive situações onde um colaborador pediu para sair. E eu falei, cara, mas eu gosto do seu trabalho, o que a gente pode fazer para você ficar? Você precisa de um aumento de salário, enfim. Eu não tô pelo dinheiro, sabe? Não é... Falei, tá, mas você quer trabalhar em casa? Não, é assim... são coisas que para nossa geração, como assim não quer um aumento? Né? Como assim não... como assim dinheiro não é importante? Como assim trabalhar em casa não é legal, sabe? Então, são novas necessidades, são novos formatos de ver a vida e preocupações diferentes, né? Então, especialmente as novas gerações, elas querem saber o propósito do teu negócio. E não tem como a gente não olhar para isso, não tem como a gente ficar de olhos fechados para isso, porque essas pessoas, elas estão comprando hoje, né? A geração ali dos 25, 30, enfim, empresas que estão passando já de geração para geração, né? Os filhos assumindo os negócios dos pais, eles também já têm um outro olhar pro negócio, sabe? Então, a gente precisa entender, digamos assim, entender para que a gente veio, por que a gente está aqui, né? Quais bandeiras a gente defende, né? Então, hoje a gente percebe muito isso e fica mais nítido, fica mais claro quando a gente pensa, por exemplo, assim, né? Até a nossa amiga Camila falou dos eco-chatos lá, né? Que para mim chato não tem, eu admiro. Né? Então, todo esse movimento vegano, assim, é a roupa vegana, é a comida vegana, são as marcas veganas, as cruelty free. Então, tudo isso tem relação, é propósito. Então, eu, por exemplo, não sei, Cris, como é que você é com bichinhos, né? Mas eu amo pet. Então, quando eu sei que tem uma marca que não testa o seu produto em animais, cara, é dessa marca que eu vou comprar sempre. Então, isso fideliza, porque tu tá trazendo o propósito do teu negócio. Tu tá explicando para o que você veio, né? Eu, Ana, tento ser o máximo zero papel, né? A gente tenta os contratos digitais, as propostas digitais. Dentro do marketing, isso é muito difícil, porque a gente trabalha também com papelaria. Então, assim, esse é um fator importante para mim, né? Algo que a minha marca quer levar para o mundo. Vamos tentar digitalizar aquilo que a gente pode. Legal, né? E isso também é humano, né? Também para que o nosso planeta esteja mais tempo aqui conosco. É fantástico, ainda mais que as pessoas possam conhecer esse lado da Ana, que não é mais um profissional de marketing no mercado, e sim uma pessoa que tem propósito, que tem princípios, sim, que tem uns valores bem formados, né, Ana? Que legal. Exatamente. Parabéns. Eu vejo também, Ana, dentro da estratégia de marketing, que
algumas empresas falam, mas site não vende. Para que eu vou ter site? Para que serve um site, gente? Eu até tomei um café. Não, é verdade. Tem empresário que fala isso daí. Não, que vende lá no Instagram. Tem que colocar no Instagram e tem que fazer tráfego lá e vender lá. Site não vende. Agora a Ana vai desmistificar isso para você, amigo empresário. O porquê que o site é tão importante. Por que o site, o domínio, uma hospedagem lá é bem importante. Bom, tem várias formas da gente olhar para isso, né? Mas vamos trazer a linha de... Estava falando de investimento antes, então vamos seguir como se a gente estivesse falando aí do meio imobiliário, né? Todo mundo sonha em ter a casa própria, em você ter ali, né, a sua casa, o seu cantinho para chamar de seu. O WhatsApp, o Instagram, o Facebook são, sim, redes e mídias sociais muito importantes. A gente precisa estar lá, precisa estar presente, né? Fazer as atividades lá, mas são territórios alugados. O que acontece quando o WhatsApp fica fora do ar? Quando o Facebook buga, o Instagram buga. Esses dias, inclusive, não estava conseguindo fazer stories, não estava dando áudio, enfim, né? Se a nossa venda ela depende 100% de um território alugado, né? Então, vamos lá, se o tio Mark resolve, vou vender tudo, vou comprar uma ilha aqui e pronto, e já era. E agora? Né? E agora, o que eu faço? Né? Então, assim, dentro de um site... a gente tem muita liberdade de produzir o nosso conteúdo, de mostrar, expor a nossa marca, considerando as nossas próprias políticas de privacidade. Porque, de novo, quando a gente está em um território alugado, às vezes quando a gente aluga uma casa, não aceita pet. E aí? Não tem o que fazer. O dono, só um adendo aqui. Né? Imagina só, você tem o poder de construção de um castelo. Exatamente. Lindo e maravilhoso. Você tem esse poder de construção, mas eu vou construir lá no terreno da Ana, amanhã ou depois ela quer vender tudo, e aí, como é que eu fico com o meu castelo? Exatamente. É bem isso. É exatamente isso. Então, é aquela estratégia da gente ter diversos ninhos, né? Da gente ter diversos canais de comunicação para que o cliente possa entender do meu negócio. Existem limitações dentro das mídias sociais, apesar das diversas possibilidades que existem lá dentro. Então, por exemplo, o Instagram hoje é uma ferramenta muito completa. A gente pode subir Reels, pode subir Stories, né? Ele se baseia muito em coisas das empresas que estão competindo com ele, como o TikTok, enfim, né? Então, tá diversificando essa audiência, tá tendo que dividir o bolo, e isso faz que também você busque cada vez mais recursos. Mas quando você tem a sua página, ali você tem condições de escrever o teu texto, inserir vídeos, você tem mais liberdade de trabalho e você pode trazer muitas informações ricas e preciosas sobre a tua marca. Então, trabalhar toda essa cultura, toda essa jornada do teu cliente para que ele tenha acesso às tuas informações, para que você apareça no Google. E isso é um ponto muito importante. A gente tem que entender que o Google, o Instagram, o Facebook, eles competem por audiência, né? Eles são empresas que estão competindo entre si, independente do formato de que cada uma tenha, né? Então, por exemplo, o YouTube, ele é um canal de pesquisa hoje. Quando a gente precisa descobrir alguma coisa, eu vou lá, eu quero saber como fazer um bolo específico. Eu vou pesquisar ou no Google ou no YouTube, sabe? Exatamente. Ele é uma ferramenta de busca também. E se a minha marca está lá, se a minha empresa, se eu tenho uma fábrica de bolo, por que eu não vou estar produzindo conteúdo ensinando como fazer esse bolo? Se eu sou uma padaria, uma confeitaria, enfim, se eu estou ali, eu vou aparecer. A minha marca vai estar com relevância, né? E dentro do teu site, você pode colocar receita, você pode colocar o vídeo, você pode integrar essa comunicação. Você pode trazer prova social, né? Prova social, depoimentos, e aquilo ali ficar registrado de uma forma fácil, né? Então, você expõe os seus produtos com a tua linguagem, com o teu formato. A gente tem, de novo, como eu falei ali, né? Políticas de privacidade dentro das mídias sociais. Então, existem palavras que a gente não pode usar. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que vende automóveis, né? E a gente estava fazendo uma campanha de uma S10. E a S10, ela é
uma picape forte, robusta, né? Ela tem uma procura, ela tem um público específico. A gente estava fazendo uma campanha ali, misturando elementos do sertanejo com ela, enfim, né? Pelo todo o sucesso e repercussão que ela tem. É um veículo seminovo. E o Facebook, ele não aprovou esse anúncio porque ele entende que a gente fez ali algo que não estava de acordo com as políticas de privacidade do Facebook. Então, ele limita o meu acesso, que no site eu não tenho essa limitação. No site eu posso usar a linguagem que eu gostaria de usar. Por quê? Porque o Facebook tem as regras dele. Infringiu as regras, né? Quando a gente fala Facebook, a gente está falando do Meta, né? Que envolve o Facebook e o Instagram. Quando a gente faz tráfego, né? dentro do grupo Meta, a gente chama ali, né? Do Facebook Ads, né? A ferramenta tudo que a gente utiliza ali, tá? Instagram. Tudo integrado. Então, tem algumas linguagens ali que ele não permite, né? Que é como se a gente estivesse fazendo uma oferta que não existe. Então, tem uma limitação que é até onde a gente consegue chegar. Se dentro do site eu quiser trabalhar com uma linguagem mais específica em relação a esse veículo, usar, enfim, né, os elementos ali e tal, não vai ter problema, porque ali quem está ditando as regras, digamos assim, é você mesmo, né? Então, é um espaço onde você tem o teu próprio território. É aquela coisa, Ana, mas aí a gente está falando quando que o Mark vai ir para a ilha dele lá, né? A gente não sabe. Mas você está diversificando, você tem a sua marca presente em diversos canais. Você tem o teu site com a tua linguagem, onde você pode trabalhar elementos que complementem a tua venda, que deem suporte para o teu vendedor, né? Que num momento ali que ele está na mesa com um cliente em negociação, ele possa abrir, possa apresentar, que essa pessoa também possa encontrar referências depois, porque sim, as pessoas pesquisam. Então, é muito importante a gente olhar a nossa notinha no Google, a nossa nota nas mídias sociais. E é frustrante você se dedicar tanto, você saber a qualidade da tua empresa. E muitas vezes uma empresa, não é uma empresa pior, uma empresa com menos dedicação. Uma empresa que entrega um trabalho inferior que o teu lá com o site e vendendo muito mais. Sim, com certeza. Justamente por conta desse posicionamento. Com certeza. Né? Então o empresário ele tem que realmente valorizar isso dele. Não é valorizar o site propriamente dito. É valorizar tudo que ele tem de melhor para pôr num site. Sim. E aí sim ele vai conseguir ter resultados diferentes, sendo mais competitivo no mercado, tendo um ranqueamento melhor no Google, podendo pegar um pixel, né, instalar ali para ter um remarketing posteriormente. Exatamente. Né? Então, são N possibilidades que podem ser feitas com a construção de um site ou de uma landing page. E é claro, se você vende online, se você tem produto para vender online, por que não um e-commerce? Com certeza, né? Com certeza. É muito isso que você trouxe, Cris. A questão dos pixels, né, também, do Google Tag, enfim, para a gente poder olhar, né, para a nossa audiência, auxilia muito no poder da tomada de decisão, né? Então, se a gente tem um leque de produtos, como você falou, um e-commerce, eu tenho 180 produtos, eu consigo ver quais são os mais visualizados, quais são os mais vendidos, né, para que a gente consiga diminuir isso, ter menos custo, né, focar mais em estratégias de venda mesmo, fazer aquelas vendas combinadas, montar combos, enfim, sabe? Então, existem diversas ferramentas, né, e decisões que a gente consegue ter tendo uma estrutura, né? Estando presente, estando bem posicionado, independente de qual mídia a gente tiver, mas no site também. Exatamente. Ana, e como é que você vê as empresas que não querem olhar para esse âmbito, né? Nós estamos aí em meados a 2023, né? Um ano, nossa, totalmente cheio de mudanças. A gente não sabe como é que vai ser daqui 1, 2 anos, mas a gente vê que a evolução das vendas online cresce a cada vez mais. Sim. Né? Que o posicionamento das empresas também crescem cada vez mais no digital. Mas tem empresas que estão com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim, e se eu morrer, um dia eu vou morrer assim. Eu penso assim que é uma empresa que está adiando, né, algo e que sim ou sim ela vai ter que ter. Né? Então, vai chegar esse momento que ela vai precisar estar no digital, que ela vai precisar estar presente, né? Porque, como eu falei ali, a gente tem as gerações, né? Então, assim,
Se eu e você aqui, a gente fosse falar, vamos fingir que a gente tá no telefone. A gente ia fazer assim, sim, né? Certeza. Exatamente. Certeza. A gente ia estar assim, porque tinha o ligue de ar, tinha, né? Isso aqui era um telefone pra gente. A gente pegava, a gente teve o telefone fixo, sabe? Nós temos o telefone ali, olha aí, ó. Tem um aqui na decoração maravilhosa. Mas, enfim, a gente sabe o que é isso aqui. Se a gente pede pra uma pessoa de 12 anos, cara, faz de conta que tu tá ligando pra mim aí. Ele vai fazer assim. Exatamente. Ele vai fazer assim. Por quê? Porque a gente pega o telefone assim hoje, sabe? Ele não sabe o que é isso aqui, o que é isso aqui, sabe? Então, assim, a gente, máquina de escrever, né? Tem gente que nem sabe o que é isso, máquina para escrever, como assim? Que tem aqui, ó, complementando o estúdio aqui. Então, assim, eu vejo, a gente respeita as decisões, né? Então... o que eu vejo em algum momento... Isso aqui é conhecido hoje, Ana. Vou mostrar aqui até para você. Se aí você vai mostrar, levar para o museu. Galera, pessoal aí mais novo, isso aqui é conhecido como Word 3D, tá bom? O Word 3D foi ótimo. Mas em algum momento ela vai precisar. Sabe? Então eu já passei por algumas situações assim... de que, ok, tá tudo bem, tá aqui meu cartão. E já aconteceu de um ano e meio depois, a pessoa lembrar da conversa que a gente teve e me ligar e dizer que tá precisando, enfim. Sim. Então, a gente, até dentro das empresas, né, tem um termo que até no nosso carro, né, a gente faz a manutenção, que é a manutenção preventiva. Exato. Né? Então, a gente precisa atuar. Sempre, o planejamento, ele ajuda nisso, né? Ele ajuda você pensar os erros, pensar as falhas antes, né? Para que você possa também, inclusive, prever como você resolve esse problema. E, então, assim, eu vejo isso sempre com esse olhar. É você já ter, né? Já prevenir, você já estar nesse ambiente, mesmo que hoje ele não faça parte, né, do teu processo de venda. Então, eu já trabalhei, né, em algumas empresas onde a venda à internet, né, a venda online, ela não tinha representação no market share ali da empresa, né? Então, quando a gente ia olhar de onde vinham as vendas, 10% veio da fachada, 20% veio do telefone, tantos por cento veio da indicação e tal. Da internet era zerado. Eu já saí dessa empresa e a participação da venda à internet, né, era mais de 80%. Então, assim, naquele momento, quando você não tem a venda vindo do online... é um universo desconhecido, é uma oportunidade, tu olha com desconfiança. Hoje, o online faz parte praticamente de 100% do processo de compra dessa empresa, né? Porque você cria o processo, você entende de onde está vindo o cliente, você vê que essa venda fachada nunca foi fachada, sempre foi uma venda que a pessoa começou lá no teu site, olhando o teu estoque, entendendo o teu produto, né? E aí ela passou ali na frente, aí ela foi. Mas como não se tinha essa informação da jornada do cliente, ou essa mudança, né, da jornada do cliente. Então, em algum momento, eu digo assim, hoje você estar no digital, você está antecipando já algo que precisa acontecer, que já está, hoje faz parte, hoje eu vou comprar aqui o seu Word 3D de você. Como que eu te pago? Eu te pago por aqui, você é um Pix, sabe? Então, a gente já está trabalhando, né, com o meio digital. A pandemia também, acredito que muitas coisas aconteceram, mas facilitou um pouco o acesso à tecnologia, o acesso à internet. Então, teve esse ladinho. Se a gente pode ter um lado bom, né, na pandemia, a gente pode olhar para esse universo onde a gente está conseguindo também deixar a tecnologia mais acessível, né? Que as pessoas entendam que a tecnologia, que o digital não é esse bicho de 7 cabeças, que ela está aqui para nos auxiliar, que ela está aqui para a gente otimizar o tempo, né? Para que a gente possa dedicar o nosso tempo para outras tarefas também. Eu costumo dizer que o feito é melhor que o perfeito. Com certeza. Faça alguma coisa, nem que peça para o seu sobrinho
fazer. Olha! Olha! Dá pra pausar? Pausa aí. Pegou pesado agora, né, Cristiano? Não, tô brincando. Não, mas é que assim, gente, é justamente, talvez você começa... É um montinho montão que o Érico Rocha sempre fala. Com certeza. Né? Faz um pouquinho... Tenha um resultado pequeno ou algum resultado com aquilo, reinvista dentro do teu próprio negócio. Existe uma frase muito interessante pra gente que trabalha com marketing, né? Que é a palavra teste, assim, não sei, a gente precisa testar, né? Porque, e quando a gente diz isso, às vezes fica, poxa, mas você não é o profissional, né? Eu não contratei você para isso, tá? Mas a gente, de fato, precisa testar. No tráfego pago, nos anúncios, existem, assim, se a gente vai pelo guru, pelo cara lá do Instagram e tal, vídeo é a tendência. Realmente é. A gente tem mais chance de conversar, ter interação, chama a atenção, prende a atenção, você usando os gatilhos certos, enfim, né? Você retém mais a atenção da tua audiência no vídeo. Mas existem negócios que a imagem funciona muito melhor que o vídeo. Exato. E como que a gente descobre isso? Testando. Eu vou fazer 2 campanhas. Vou fazer uma campanha de vídeo, uma campanha de imagem. Qual performa melhor? A que performar melhor, que me trouxe mais resultado, que o lead teve mais interesse, né? O lead é esse contato, essa pessoa que entra em contato com a empresa, né? Estava mais interessado, enfim, opa. Mais aberta a negociação. Isso aqui faz um pouquinho mais de sentido para mim. Então, cada negócio, assim como cada pessoa, tem a sua personalidade, tem o seu enfoque. E aí, o profissional de marketing, ele vai te ajudar com isso. A identificar essas possibilidades, a testar, né? A gerir o seu investimento, enfim, da forma correta. Mas é um trabalho 4 mãos, né? Porque o profissional de marketing, ele conhece o mercado, né? A palavra marketing, ela não tem uma tradução literal para o Brasil, né? Para o português, seria um mercadando, um mercantilizando, mas ela significa mercado em ação, né? Então, é a gente movimentar isso, é criar estratégias, oportunidades de negócio para que a gente consiga vender mais, para que a gente consiga entender melhor o nosso consumidor, para que a gente tenha estratégias de vendas mais sólidas. Então, o profissional de marketing, ele entende disso, de fazer essa movimentação. Se a gente consegue juntar o empresário que tem muita propriedade sobre o negócio dele, sobre o produto, sobre o serviço, e essas estratégias, e ele olha isso de forma alinhada e entendendo que é um processo que tem oportunidade de melhoria, que precisa treinar, que precisa desenvolver outras frentes, né? O atendimento, eu diria, que daí é o vendedor que faz, é a recepcionista, enfim, os profissionais de atendimento, eles são, para mim, hoje o coração da empresa, porque é onde a gente tem o toque humano. Sim. E assim, falando como um profissional também de marketing, falando como profissional de tecnologia que sou, a gente depende das pessoas. E é por isso que as pessoas têm esse receio, né, de automações, de inteligências artificiais e tal. A gente sempre vai querer fechar negócios com pessoas. Isso é cultural. É muito importante o empresariado investir em marketing, mas é mais importante ainda ele investir em capital humano, investir em treinamento e desenvolvimento de venda para a equipe interna. Porque já aconteceu e acontece não só na minha agência, não só na sua, mas em agências do Brasil e do mundo afora, que as agências se dedicam ao máximo para entregar um lead qualificado e aquele vendedor não sabe nem o que está sendo anunciado. Não sabe. Né? Não sabe nem o que está sendo anunciado. Então, envolva. O marketing, ele é muito importante para ele ficar só no marketing. Exatamente. Coloca a senhorinha do café no marketing, coloca o administrativo, coloca o financeiro, enfim, envolva a tua empresa no processo de marketing, envolva a sua equipe dentro do processo de marketing, que a tua empresa vai escalar cada dia mais de um jeito diferente. Falando com realmente o público que você precisa e tendo resultados que... Philip Kotler mesmo já dizia, né, que é o nosso rei do marketing aí, né? É uma referência nas teorias, tudo que a gente estuda, parte dele, né? Não tem um TCC que não tenha uma referência no Kotler, não tem. Quem tiver me manda.
que fala exatamente isso. Se o teu marketing depender do teu departamento de marketing, pode... A gente tem um produto, Cris, muito legal, que se chama MAP. E eu tenho um cliente que desenvolveu esse produto conosco, né? Uma consultoria, é um planejamento de marketing que a gente faz. E a gente fez ele pensando na empresa, no contexto geral, né? O marketing da empresa, né? Então, ali a gente estava buscando criar soluções de marketing. E essa empresa, ela tem uma cultura organizacional tão legal, tão interessante, que eles pegaram todo esse trabalho e apresentaram para a equipe. Apresentaram para a equipe do estoque, para a equipe da limpeza. Legal. Fizeram uma reunião ali da empresa e apresentaram todo esse trabalho. Existe uma ferramenta que a gente usa, que é o Canvas da proposta de valor e o mapa da empatia, que são, inclusive, ferramentas de administração, né? Que a gente utiliza muito no marketing também. E eles, usando essa ferramenta, as pessoas que trabalhavam no departamento de estoque identificaram, a partir aí do Canvas da proposta de valor, a partir do mapa da empatia, que a forma com que eles embalavam o produto e chegava para o cliente era prejudicial para ele. A forma de desembalar, às vezes, fazia com que caía o produto, quebrava um motor, enfim, tinha muita troca, dificultava na hora de desembalar. Então, foi a partir desse processo lá do marketing, de algo que a gente nem pensava que poderia interferir, né? Que eles, usando a ferramenta, identificaram isso e arrumaram e melhoraram, né, a experiência do usuário. Então, hoje, quando esse produto chega, já chega num formato que deixa esse usuário mais feliz, né? Não tem mais esse inconveniente. E, por consequência, o que ajudou a empresa nisso? Né? Não tem tanta troca, não precisa acionar garantia, não deixa o cliente na mão com esse produto que tem que ficar mais 10, 15 dias aguardando ou tendo que ir no correio, pegar fila, etc. Então, assim, a gente acaba vendo só benefícios, né, em você reunir a equipe, de você mostrar o trabalho, eles entenderem o que você está fazendo. Porque eu digo assim, toda pessoa, ela tem um dom, ela tem um talento, ela veio para esse mundo para contribuir de alguma forma. Sem dúvidas. E muitas vezes é aquilo, a pessoa tá quietinha ali na dela, fazendo o serviço dela, porque ela entende que ela não tem, assim, a oportunidade de desenvolver alguma coisa a mais e tal. Então, quando você coloca ela, abre alguma informação, mostra quais são os objetivos da tua empresa, mostra os propósitos da tua empresa, o que você faz de diferente no mundo, o teu propósito, ela vai vestir essa camisa de uma forma melhor. Sabe? Ela vai entender que é essa camisa que ela veste. A forma com que ela vai fazer o cafezinho vai ser diferente, né? Então, eu penso assim que todo mundo faz parte desse elemento, né? E quanto mais você conseguir trazer essas pessoas para a tua camisa, para aquilo que você veste, para o teu objetivo, e especialmente se esse objetivo está alinhado com ela, com certeza a tua empresa só vai ganhar com isso. Né? Às vezes a gente tem medo de abrir essas informações. Então eu fico pensando assim, se essa empresa não tivesse aberto o MAP, né? Mostrado para eles quais eram os planos, o planejamento de marketing, todo o processo que foi feito, porque mas não interessa para o setor que interessa para eles é que vai ter mais produto para eles embalar, digamos assim. O pessoal da entrega não tem nada a ver com isso daqui. Olha só o insight que eles tiveram, né? A partir de uma ferramenta que, enfim, talvez não chegaria ou demoraria para chegar para eles de algum formato, né? Então, bem isso. A gente ficou muito feliz. Eu fiquei... quando eu soube dessa história, assim, eu até me emocionei. E você falando isso para mim, isso nada mais, nada menos e pulsa no meu coração em dizer que é pertencimento. Com certeza. Né? Quando você consegue realmente implantar a estrutura de marketing em todos os setores de uma forma qualificada, pensando no encantamento do cliente, pensando naquela experiência que você gostaria que ele tivesse, o teu colaborador ele se sente pertencente dentro do processo e o teu cliente se sente pertencente comprando daquela empresa. Com certeza. Nossa. Com certeza. Ana, fantástico o nosso bate-papo. Nós estamos aqui encaminhando para a nossa reta final do nosso Giverscast de hoje. E eu queria que você deixasse os seus contatos, né, para as empresas que de repente precisam dos seus serviços, né, que eu como membro do BNI, que faço parte do mesmo grupo que ela, referencio essa minha amiga aqui de olhos fechados, porque além de uma excelente pessoa, é uma
extraordinária profissional e a gente soma muitos trabalhos. Eu e a Ana, nós não olhamos nossas empresas como empresas concorrentes, né, Ana? E sim empresas que possam se somar dentro do âmbito de comunicação. Já prestamos serviço para algumas indicações dela com vídeo e ela já prestou serviço com algumas tecnologias também. Sim. Então é realmente fantástico essa troca. Se você é dono de empresa, agência, empresa do varejo, enfim, fale com a Ana. Eu tenho certeza que ela vai atender você com muito carisma, muito cuidado e muita atenção. Ana. Cris, primeiro eu queria te agradecer imensamente essa oportunidade. É muito legal estar aqui. Gosto muito de estar na frente do microfone. Diz que o rádio é uma cachaça, né? Então a gente tem que estar sempre... Eita, nós! Aqui lembro um pouquinho, né? Um espaço que eu vivia meu dia a dia aí durante muitos anos. Agradecer mesmo a oportunidade. Fico muito feliz da parceria das nossas empresas. Eu acredito que também é isso que a nossa região precisa, que as empresas de comunicação, elas entendam que elas são parceiras de negócio e que elas podem atuar em conjunto. Comunicação, marketing... Só um pouquinho, a gente só não gosta do sobrinho do dono da empresa. Mas a gente gosta, sim, do sobrinho. A gente quer trazer o sobrinho para fazer parte, entender... Qualificar ele, né? Qualificar ele, entender, né, o porquê que a gente toma algumas decisões e como é importante a gente buscar também uma educação, buscar ter o diploma, buscar ter o curso na nossa área, né? Então, assim, ser jornalista por formação, ser publicitário por formação. É interessante a gente buscar a nossa vivência acadêmica, trazer pesquisa, trazer teoria. A gente sabe que o brasileiro, ele é mais da ação, né? Eu já tive a oportunidade de estudar em Portugal e esse foi o principal, assim, o que é... A gente, no dia a dia, a gente é muito mais execução. Né? A gente é criativo, mas a gente executa. Quando eu estudei fora, eu já percebi isso, assim, né? Tipo, não, peraí, a gente tem que pensar um pouco mais, a gente tem que olhar um pouquinho. Por que a gente vai usar esse ângulo dessa câmera? Por que a gente vai fazer uma contra-plongée, né? O brasileiro não lê manual. A gente fica assim, tipo, a gente só faz o movimento porque é legal e pronto. Não, tem todo um porquê das coisas. Mas é interessante essa mescla para nos dar esse embasamento teórico, porque quando vem a crise, a gente sabe como resolver, né? Então, esse é o principal diferencial de você buscar cada vez mais qualificação. E daí não é necessariamente a universidade, mas você estar se aperfeiçoando, você fazer cursos de extensão, você participar de eventos, em networkings, ouvir o profissional, né? Porque ele também tem uma experiência, né? Então, você aqui dentro, né, da RP, você já atendeu quantos clientes, né? Então, com certeza, você tem muitos insights, muitas referências também, né? De campanhas que vocês já tenham feito, de formatos. Então, eu vejo que esse movimento ele é muito legal para a nossa região. A gente precisa se unir mais, né? E ter esses profissionais, saber que a gente pode contar um com a empresa do outro e se complementar. Então, eu acho que isso é muito essencial. E deixo os canais da Elion à disposição aí, né, de toda a nossa audiência, todos que estão aqui conosco. Nosso Instagram é o @elionmkt. Também o WhatsApp, né? Tem o site, né? Dentro do site tem tudo. É o elionmkt.com.br, né? O WhatsApp também. Não sei se a gente coloca depois Pode falar e vai ter. Mas é o 45 991 45 8057. E agradecer imensamente aí, né, quem está conosco até agora aqui, ouvindo um pouquinho. Eu fico muito feliz de estar aqui, trazendo um pouquinho do que eu sei também com muita humildade, né? E eu acho que é isso. A gente aprende cada vez mais e me coloco à disposição de todo mundo aí. Ana, o que você achou da nossa estrutura? O que você achou do nosso estúdio? Fantástico. Aqui eu sempre vejo, Cris, quando eu penso na RP, venho aqui, visito vocês, né? Que a gente está aqui, que tem muito amor envolvido, sabe? É uma energia que a gente consegue captar. Tem muito amor envolvido, tem muita dedicação, é uma empresa familiar e eu vejo muitas coisas boas em uma empresa familiar, né? Então, você ter esse DNA, ter isso na sua raiz é sensacional, é fantástico. Legal. Fico sempre muito feliz de estar aqui. E me convida sempre que eu venho. É sempre uma satisfação enorme. Eu sempre digo que as pessoas que são bem-vindas como você, elas sempre
terão os microfones abertos e as portas e um cafezinho quentinho todo dia. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Mais uma vez, curtam o nosso canal no YouTube, sigam as redes sociais e até o próximo Giverscast. Valeu!